Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui. Eu sou o Kaique e você está no canal Depois da Meia-Noite. E se essa é a sua primeira vez aqui, inscreva-se. Estou no negócio de controle de pragas. Nunca atenda chamadas de casa com reclamações de arranhões misteriosos. Você recebe algumas ligações muito estranhas quando se está trabalhando no ramo de controle de pragas. Mas hoje cedo recebi uma ligação em casa que me fez repensar completamente minha escolha de carreira. Uma senhora, vamos chamá-la aqui de Nancy, ligou reclamando de arranhões vindo debaixo do chão da cozinha. Ela disse que algo deve estar vivendo por lá, no espaço, sob sua casa. Eu odeio espaços de rastejamento, e quando cheguei na casa dela, eu sabia que ia ser difícil. Era muito baixo, cerca de 1 metro e meio do chão. E pelas condições do resto da casa, eu estava imaginando que haveria 40 anos de teias de aranha esperando por mim. Depois de falar com aquela senhora, caminhei até o lado da casa e olhei embaixo. Acendi uma lanterna e comecei a rastejar sob a casa, na direção geral da cozinha. Tentei não pensar em todas as criaturinhas com pernas trêmulas que eu sabia que estavam rastejando em mim. Quando me aproximei da cozinha, o ar ficou frio e úmido, e do meu ponto de vista, pude ver a elevação abaixo dela. Claro que agora eu podia ver os inúmeros arranhões na parte inferior do chão, e abaixo dos arranhões havia algum tipo de buraco de cerca de 1,20 m de largura. Arrastei-me até a borda e coloquei minha cabeça por cima. E o que eu vi causou arrepios na minha espinha. Eu estava olhando para uma escada estreita de pedra que descia milhares de degraus na escuridão. Eu não consegui ver o final. Eu sei que não sou pago o suficiente para isso, mas a curiosidade era mais forte do que qualquer cautela que eu senti. Então eu desci os primeiros degraus até que eu pudesse me levantar, e depois de examinar os arranhões, eu desci a escada. A escada era muito velha, bastante antiga, mas muito bem construída. Cada pedra era única, mas todas pareciam se encaixar perfeitamente em seu próprio lugar. Elas estavam meio sujas, mas estranhamente não havia teias de aranha. Alguém deve tê-los derrubado recentemente. Continuei andando e andando. Andei até meus ouvidos estalarem e minhas pernas começarem a queimar. Depois do que pareceu 1 hora, tive que sentar e fazer uma pausa. As escadas eram incrivelmente longas e profundas, e o pensamento de que elas poderiam desmoronar sob todo o peso me ocorreu. Enquanto eu estava sentado olhando para a escada, em uma completa descrença, comecei a ouvir um som. Eram passos. Mas eles não estavam se aproximando ou se afastando. Em algum lugar na escuridão, alguém estava andando de um lado para o outro. Meu coração estava batendo forte, mas decidi descer um pouco mais e ver se conseguia descobrir quem estava lá embaixo. Eu disse a mim mesmo em que se chegasse o momento em que eu estivesse gritando como um personagem de filme de terror, para sair de lá, eu me viraria e correria de volta. Depois de mais algumas centenas de passos, pude ver o fundo. Havia um corredor de pedra lá embaixo. E embora o som dos passos estivessem muito mais próximos agora, eu continuei. E quando eu cheguei mais perto do fundo, estava andando o mais silenciosamente possível, e me agachei para poder espiar o corredor. Havia uma grande porta de madeira no final dela,
e eu podia dizer que os passos vinham de trás dela. Não havia luzes acesas aqui e estava ficando demais para mim. Mas pouco antes de me virar para sair, notei algo estranho na porta. Parecia estar coberta de marcas de arranhões. E quando apertei os olhos, pude ver o que pareciam ser palavras esculpidas nela. Eu fui na ponta dos pés até a porta. E após uma inspeção mais próxima, eu pude ver que eu estava certo. Havia palavras esculpidas na porta. Mais especificamente, nomes. Passei alguns segundos examinando-os, enquanto o ritmo continuava do outro lado. Quando cheguei ao penúltimo nome na parte inferior da porta, meu sangue gelou. Era o nome da senhora, aquela que me ligou mais cedo. E ao lado dele estava o meu. Assim que li meu próprio nome, os passos pararam. E, por um momento, depois, eu pude ouvir uma trava de ferro sendo destrancada por dentro. Essa foi a gota d'água para mim. Eu me virei e corri. Corri até que os meus lados estavam em pontos e gotas de suor rolaram da minha testa. Mas eu não parei. Eu podia ouvir aqueles passos andando lentamente atrás de mim por todo o caminho de volta. Mas toda vez que eu olhava por cima do ombro, eu não via nada. Eles estavam sempre fora de vista. Quando eu finalmente cheguei à superfície, saí debaixo da sua casa como um guaxinim raivoso, apenas para ser recebido pelo luar. O tempo realmente escapou de mim lá embaixo. Corri até a porta da senhora, bati freneticamente e toquei a campainha. Mas não houve resposta. O carro dela também tinha sumido, e eu não estava por perto para ver o que saiu daquele buraco. Entrei na minha caminhonete e fui para casa. Agora, estou sentado na minha cozinha, com minha lanterna apenas por precaução, uma espingarda e o meu cachorro. Tenho pesquisado na internet para ver se alguém já passou por alguma situação assim antes, mas não encontrei ninguém que passou ou que viveu uma situação semelhante à minha e escreveu sobre isso. Estou com medo e não sei o que fazer. E para piorar, as coisas, alguns minutos atrás, começaram a arranhar embaixo do chão da minha cozinha. Sinceramente, não sei o que devo fazer agora. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui. Eu sou o Kaique e você está no canal Depois da Meia-Noite. Se essa é a sua primeira vez aqui, inscreva-se. Diga-me, você já teve um pesadelo? Você já teve o mesmo pesadelo que se repete? Alguma vez se tornou realidade? Independente da sua resposta, vou contar minha experiência com ela. Com o pesadelo que surgiu do nada e não só mudou minha vida, mas a vida de outras pessoas também. Pode me chamar de Fred. Isso aconteceu quando eu tinha 15 anos. Eu estava prestes a terminar o 9º ano e mentiria se dissesse que não estava animado. Cheguei da escola, almocei e joguei futebol com os meus amigos até a hora de ir para casa. Escovei os dentes e fui para o meu quarto na esperança de ter uma boa noite de sono para poder ser o mais produtível possível amanhã. Naquela noite, no entanto, continuei acordado no meio da noite, aparentemente sem motivo algum. Mas depois que adormeci pela 4ª vez naquela noite, eu a vi. Eu a chamo agora de a Senhora Sem Olhos. Agora eu sei, é bem criativo. No começo eu não sabia para o que estava olhando. Havia uma forma na minha frente que eu não conseguia reconhecer. Ao me aproximar, porém, percebi que era um ser humano, uma mulher, e parecia que ela estava chorando.
Assim que eu estava prestes a chamá-la para perguntar se ela estava bem, ela se virou e vi 2 buracos onde seus olhos deveriam estar. Assim que isso aconteceu, acordei com meu despertador tocando. Mais um dia pela frente. Eu estava me sentindo um pouco desconfortável com o sonho durante o dia, mas à noite eu o empurrei para o fundo da minha mente. Mais uma vez, fiz as coisas habituais que faço quando chego em casa à noite. Escovei os dentes e rolei pelo celular até sentir meus olhos pesarem, sinal de que era hora de encerrar a noite. Adormeci, mas em vez de acordar, desta vez sonhei imediatamente com a senhora sem olhos. Olhei para aquelas órbitas vazias enquanto olhavam para mim. Nenhum de nós falando uma única palavra ou fazendo algum som. Acordei naquela manhã suando frio. Isso nunca aconteceu comigo antes. Claro que eu tinha pesadelos, mas eles nunca pareciam tão reais. Droga, eu realmente preciso parar de ler histórias assustadoras à noite. Está mexendo com a minha cabeça. Eu refleti para mim mesmo. Tomei um banho e fui para a escola. Era o meu último dia, então, novamente, assim como ontem, afastei o pesadelo e não pensei nisso até cair na cama novamente à noite. Meus olhos estavam pesados, embora eu tenha dormido mais do que o suficiente. A melhor maneira que eu poderia descrever é que parecia que eu estava dormindo, mas não descansado. Eu estava com medo de adormecer de novo. Eu estava com medo dela. Estava com medo da senhora sem olhos. Com o passar do tempo, me convenci de que era apenas um sonho bobo e não sonharia com isso se eu não pensasse. Naquela noite, adormeci e lá estava ela. A senhora sem olhos. Só desta vez, ela estava em pé, com a cabeça virada para mim. Mesmo dormindo, senti que precisava fazer a pergunta que todos estamos pensando. Por que você está fazendo isso? O que você quer de mim? Eu disse com a voz trêmula, fazendo uma careta sobre o quão inseguro eu estava. A senhora estendeu a mão esquerda, que estava posicionada como se estivesse segurando alguma coisa. Mesmo que ela não tivesse olhos, eu podia ver a tristeza estampada em seu rosto. Mais uma vez, acordei suando frio, só que dessa vez não consegui me livrar disso. Algo estava errado e eu tinha a sensação de que assim que eu dormir, vou descobrir o quê. Passei o dia, mas não conseguia me concentrar em nada, exceto naquela senhora sem olhos e suas 2 órbitas vazias, negras como a noite. O dia passou e finalmente era noite. Hora de eu descobrir o que diabos está acontecendo e acabar com isso de uma vez por todas. Adormeci e certamente a senhora sem olhos estava de pé diante de mim, sua mão estendida como na noite anterior. Se você quer que eu te ajude, eu vou precisar de algumas respostas. Quem é você? E por que está em meus sonhos todas as noites? Eu disse em um tom mais confiante desta vez. Ela abriu a boca e falou com uma voz que soava como portas de madeira rangendo em um prédio abandonado. Por favor, me ajude a encontrar meus olhos. Encontrar seus olhos? O que você quer dizer? Aonde eles estão? Eu disse, começando a entrar em pânico novamente. Enquanto eu esperava que ela me respondesse, para me dar alguma resposta, ouvi algo que parecia um grande grupo de pessoas falando ao mesmo tempo, mas em perfeita sincronia. Eu não conseguia entender o que eles estavam dizendo no começo, mas então eu finalmente entendi. Conte a eles sobre nós. Ajude-nos, por favor. É tudo o que eu ouvi antes de acordar. O que eles queriam dizer com
falar sobre nós. Diga a quem, conte a eles sobre quem. Eu estava muito confuso, frustrado, e com o passar dos dias eu estava me sentindo cada vez mais fraco e cansado. Foi assim durante um mês. Eu nunca contei a ninguém sobre isso. E os sonhos nunca mudaram além desse ponto. Era sempre o mesmo. A senhora sem olhos tinha a mão estendida, e as vozes continuavam me dizendo para contar a alguém sobre elas. Um dia minha tia estava de visita, e enquanto tomávamos café, algo estalou na minha cabeça. Eu posso contar a alguém sobre eles e ver o que acontece. Embora eu estivesse cético se eu deveria fazer alguma coisa ou não. Depois de uma pequena pausa, continuei. Todas as noites eu via a senhora sem olhos, e todas as noites ela me pedia para ajudá-la a encontrar seus olhos. Eu disse me fazendo estremecer só de pensar nisso. Oh, querido, são apenas sonhos. Está tudo na sua cabeça. Tente não pensar sobre isso e você ficará bem. Ela disse em um tom agudo que estava muito feliz para a conversa que estávamos tendo. Assim que eu estava prestes a discutir com ela, pensei melhor. Eu contei a alguém sobre isso. Eu só queria ver se isso mudaria alguma coisa. Essa é a razão pela qual eu contei a alguém. Agora você pode perguntar por que eu nunca contei aos meus pais sobre isso ou a qualquer outra pessoa. Porque eu estava com muito medo do que iria acontecer com eles. Então escolhi um membro da família que eu não fosse muito próximo, mas que eu sabia que me ouviria. Continuei o dia, saindo com a minha tia e me divertindo. Por volta das 20 horas, era hora de ela ir para casa. Ela morava a 2 horas de distância de mim. Então decidi ficar acordado e garantir que ela chegasse em casa em segurança. Por volta das 22 horas, recebi uma mensagem de texto. Ei, querido, acabei de chegar em casa. Tudo correu bem e quase não havia trânsito. Senti alívio após ler a mensagem. Acho que nada de ruim acontece quando você conta a alguém sobre a senhora sem olhos. Bom, assim eu pensei. Quando adormeci, vi uma bela senhora parada na minha frente, com lindos olhos azuis. Obrigado por me ajudar a encontrar meus olhos. Ela disse enquanto caía na gargalhada, e dezenas de dentes irregulares foram revelados da sua mandíbula. Mais uma vez acordei suando frio. Eu pensei que seria apenas meu dia normal de rotina, até que alguém ligou para o meu pai. O rosto do meu pai passou de cansado para alerta em segundos. E depois de um tempo, ele parecia tão pálido quanto giz. Ligue a TV, agora mesmo, ele disse em uma voz que parecia derrotada. Últimas notícias. Uma mulher foi encontrada morta em seu apartamento com os olhos arrancados da sua cabeça. Nesse momento, o caso foi considerado homicídio. Nós os manteremos atualizados sobre qualquer progresso no caso. Boa noite. A menina do vestido branco. Os dias frios de outono costumavam ser meu momento favorito para sair de casa e caminhar pelas ciclovias locais à beira do rio. Ver todas as decorações assustadoras de Halloween abrangendo as residências das pessoas até as fileiras de casas darem lugar a folhas, laranjas, amarelas e vermelhas, mais extravagantes que revestem o caminho. Era uma visão de tirar o fôlego. Eu sempre ia logo após o jantar, para poder digerir a minha refeição enquanto desfrutava da serena calma da natureza. Embora
A última vez que eu andei por esse caminho, como eu tinha feito todas aquelas vezes antes, minha paz habitual se transformou em ansiedade e depois em um pesadelo alimentado pelo terror. Começou como qualquer outra noite. Andei pelas ruas da cidade apreciando os esqueletos, fantasmas e exibições macabras montadas para sinalizar que o Halloween estava chegando, faltando 3 dias, na verdade. Talvez seja por isso que aconteceu. A lua cheia antes do Halloween nunca poderia ser um bom momento. Quando as casas sumiram de trás de mim, comecei a descer o caminho. Eu tinha comido alguns pratos de nacho, então eu estava me sentindo um pouco lento. Estava bem quieto com apenas alguns ciclistas passando, o que significava que eu tinha tempo de parar em algum ponto e observar as aves flutuando no pôr do sol, sem se importar com o mundo. Caminhando mais fundo, à medida que as árvores se tornavam mais densas ao meu redor, não havia ninguém à vista. O sol estava começando a se pôr completamente. Então imaginei que apenas mais meia hora estaria bom, e então eu voltaria. Era completamente noite quando ouvi o galho estalar. As únicas luzes, enquanto olhava ao redor, eram pequenas lanternas elétricas, espaçadas a cerca de 6 metros de distância. Acelerei o passo, ficando um pouco nervoso à medida que mais galhos se quebravam sempre que eu virava a cabeça. Isso permaneceu pelos próximos 10 minutos enquanto eu caminhava. Um galho se quebrava e quando eu olhava para trás não tinha ninguém. Bom, isso foi até eu ver, por uma fração de segundos, um vulto atrás de uma árvore. Parecia estar com um capuz azul. Comecei a correr, o medo me agarrando com o pensamento de quem estaria me seguindo assim. Eram ladrões? Ou eu seria assassinado sem ninguém por perto? Eu podia ouvir passos batendo atrás de mim enquanto eu pegava meu ritmo. Meu coração batendo em uma velocidade próxima à de um ataque cardíaco. Devo ter sido mais rápido do que eles, porque quando comecei a desacelerar, não havia som de ninguém me seguindo mais. Parei por 1 minuto para recuperar o fôlego. Devo ter corrido uns bons 5 quilômetros. Fechei meus olhos, esfregando a ponta do meu nariz, na situação em que eu tinha acabado de me meter, quando uma risadinha soou da linha das árvores. Confuso, olhei em volta, dando um pequeno passo mais para perto. Meus olhos se esforçaram com a penumbra da área, enquanto eu tentava descobrir o que era. Com tudo acontecendo, decidi dizer que se dane e virei para ir para casa. Foi quando fiquei cara a cara com uma jovem de não mais do que 9 anos, com longos cabelos brancos e lisos, que combinavam com seu vestido branco de babados. "Olá, senhor", ela me disse. Levei um segundo para endireitar meus pensamentos e responder: "Olá. Por que você está tão longe? Você está perdida?" Eu me agachei em um joelho para chegar à altura dela e assegurar que eu não era perigoso. Mas ela apenas ficou torcendo um pé como se estivesse apagando um cigarro e disse: "Só vou dar uma volta. Está uma linda noite." "Seus pais estão por aqui?" Eu tive que perguntar. "É perigoso andar por essas bandas sozinho. Pode haver algumas pessoas assustadoras por aqui." "Não, senhor. Eu estou bem. Eu ando por aqui o tempo todo." Ela me disse com uma risadinha, antes de dizer tchau,
e pular de volta pelo caminho que eu vim. Não sei por que não a impedi. Honestamente, pode ter sido o choque que era uma criança que estava perambulando, aparentemente alheia aos perigos, ou se foi algum sentimento estranho que eu tive quando ela falou. Fosse o que fosse, ela havia desaparecido no momento em que formei um pensamento coerente. A noite já tinha ido para o inferno, então decidi que era hora de começar a caminhar de volta. Eu peguei o interior da linha das árvores para, o caso de quem estava atrás de mim antes, estar por perto. Mantive-me vigilante, certificando-me de que tinha os olhos no caminho, mas estava longe o suficiente para que as luzes nunca me tocassem. Após cerca de 30 minutos, comecei a ouvir o que parecia ser uma respiração ofegante e em seguida uma espécie de som de esguicho que eu não consegui identificar. Eu congelei enquanto o som continuava. Sacudi meu cérebro, tentando pensar no que poderia estar fazendo aquele som. A curiosidade, ou talvez a estupidez, tomou conta de mim e comecei a me dirigir na direção em que estava vindo o som. De repente me lembrei da garotinha e o pânico apertou meu coração, pensando no que poderia estar acontecendo com ela. Comecei a correr para ter certeza de que ela estava bem, esquivando-se de arbustos e árvores, até que cheguei ao caminho e me deparei com uma visão cinzenta. Um cheiro rico em ferro encheu minhas narinas quando vi partes de um corpo espalhadas pelo caminho encharcado de sangue, como se alguém tivesse sido rasgado pouco a pouco. Olhei em volta procurando um sinal de algum tecido branco, rezando para que não fosse ela que estava morta. Meus olhos encontraram o torso, mas não era um vestido branco que eu vi. Era um suéter esfarrapado e azul escuro, manchado de sangue. Cheio de pânico com o que poderia ter acontecido, comecei a correr, mais assustado do que toda a noite. Eu só consegui dar 5 passos antes de notar um movimento nos meus periféricos. O que eu vi me parou no meio do caminho. A garotinha, cujo vestido branco agora estava tingido de vermelho, estava bem ali. Uma enorme lâmina, com o dobro do comprimento do seu pequeno corpo, erguida sobre a sua cabeça. Ela baixou a arma, cortando outro homem, arrancando sua cabeça. Enquanto eu engasgava em descrença, ela se virou para mim com um sorriso misterioso encharcado de sangue e olhos sem cor. Esses homens maus não vão machucar nenhum de nós agora, Senhor. Ela me disse despreocupadamente, como se ela não tivesse acabado de massacrar esses homens. Mas eles arruinaram meu lindo vestido. Então, eu estou acabando com eles. Ela se virou e voltou a cortar sua vítima. Foi então que eu comecei a correr novamente até sair da floresta. Liguei para a polícia quando voltei para casa. Eles encontraram os corpos mutilados, mas não havia sinal algum da garotinha ou da sua grande lâmina. Desde aquele dia, a polícia recuperou mais de 5 corpos sem explicação do que aconteceu. Isso levou a maioria das pessoas a acreditar que o caminho é o playground de um serial killer. Não vou pisar lá depois do que eu testemunhei. Então provavelmente nunca vou descobrir o que aconteceu com aquela garota ou onde ela conseguiu aquela enorme faca. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like aí.
me ajuda demais. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito.